igual a A cosseno de 2θ com θ com A positivo. Com A positivo. Tá? Porque, ó, você tem que ter um equívoco. Quando você quer... O que é essa equivalência? O que é essa equivalência? Tá certo? É você ter uma... Tá? Você ter uma situação geométrica que é a entrada. Mas você precisa transcrever isso por uma expressão matemática. Qual é a expressão matemática aqui? Qual é? Quando é que existe a entrada? Quando esse polinômio tem duas raízes reais distintas e existe um θ nesse intervalo, então que o cosseno de θ está entre essas duas raízes. Isso é a expressão matemática equivalente a dizer tem a entrada. Então, para provar que tem a entrada, eu tenho que provar isso. Porque a entrada é uma coisa, eu tenho que matematizar isso. E aí eu matematizo desta forma. Eu não sei nem se existe essa fase, matematizar. Faz de conta que não. Tá certo? Tá certo? Você tem... Lembra da definição de ser convexa no intervalo e ser côncava? A ideia é, né? É convexo no gráfico faz isso. Mas isso não é uma expressão matemática. O gráfico faz isso. Eu preciso expressar isso matematicamente. Aí eu expresso isso por uma desigualdade. Aí eu provo que ela é convexa ou não, se ela satisfaz ou não a desigualdade. Entendido? Entendido. Tá. Agora vamos ver essa curva aqui. R igual a A cosseno. E para isso eu vou usar os meus apetrechos. Né? Não trouxe isso para bater em vocês não. Tá? Porque eu me lembro da dona Marieta, minha professora, que usava as réguas de madeira da antiga FENAME, Fundação Nacional de Material Escolar. Eu acho que ela comprava de caixa para quebrar na cabeça da gente. No grupo escolar Doutor César Carlos. Já se vão anos, né? Ei, levanta aí, por favor. Quando eu pedir aqui, você abre esse negócio e me dá aqui. Vai, segura aí. Não, o vermelho primeiro. Vai. Você vai ser o meu instrumentador aí. Vai lá. Então. Vai pegar. Posso. Tem que deixar tampado, né? Que senão seca, né? É. Pronto, o eixo polar agora me dá o preto. Cara, é um instrumentador. Pronto. O azul Agora não, o transferidor. Caba bom. Meu Deus, segura aí. Bota o transferidor aqui em cima. E o 0 no ponto de encontro. Pronto. Aqui mesmo no meio. Aqui. Você tá vendo? Não, vai largar. Pronto, tá bom. Tá bom, é melhor assim. Beleza. Já me deu o preto. Beleza. Tá aqui, ó. Porque eu boto no meio, né? Tá no meio, né? No meio, então. Eu não tenho um esquadro, né? O esquadro aqui é bom para tração. Tá mais certo. Já acabou? Acabou, pode sentar. Obrigado. Então tá aqui, ó. Tá aquela rua. Então, tá aqui, ó. 90 graus, né? Tá madeira, tá? Então tá aqui, ó. Beleza? Beleza, né? Isso aqui para facilitar. Agora, eu vou pegar, tá? Outros ângulos. Não precisa mais ângulos. Igual... Tá? Eu vou precisar do 45 graus, tá? E 135, né? 90, 135, pronto. Pronto. Tá bom. Mas aqui dá certo.
Então são os ângulos de 45 graus ou π sobre 4 radianos, né? Tá? Bem, as equações são em radianos, tá? As equações são em radianos, então. Bom. Pronto. Então, ó. Quais são os ângulos? Vamos marcar o A aqui, ó. O A. 40. O A. Não, vou marcar menor. Isso aqui é melhor para mim. Cinco. Ó, o A, vou marcar o A. Por que eu estou marcando o A? O A e o A. Tá? Cada equação ali você vai ter esse A, o A, lá, então você vai passar o A, né? Tem uma variação ali. Tá certo? Tá aqui o eixo polar, né? O eixo polar. E eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Olha aqui, ó. Em vez de escrever a tabela, aquela tabela R θ, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a primeira variação do ângulo de 0 a π sobre 4. Aí depois de π sobre 4 a π sobre 2. Depois de π sobre 2 a 3π sobre 4. Depois de 3π sobre 4 a π. Tá? Sobre 4 a π. Depois, aqui é o de π a 5π sobre 4. Aqui o que? 3π sobre 2. 7π sobre 4. E aqui é o zero, que também é o 2π. 2π, tá? E vamos fazer o seguinte, ó. Analise uma coisa. Eu quero R igual a cosseno de θ. Se o seu θ varia de 0 a π sobre 4, o que é que acontece com 2θ? De 0 a π sobre 2. E o 2θ variando de 0 a π sobre 2, o cosseno de 2θ vai de 1 a 0 decrescendo estritamente. Portanto, o A cosseno de 2θ, que é o raio, o A cosseno de 2θ, que é o raio, vai de quanto? Vai de A a 0, decrescendo estritamente. Então, quando o ângulo vai de 0 a π sobre 4, o raio vai de A, a curva sai daqui e ela chega aqui, decrescendo. E ela vai chegar tangenciando. Ela chega, ela faz isso. Agora preste atenção. A próxima variação de π sobre 4 a π sobre 2. Então vamos desenhar aqui. Quando o θ varia de π sobre 4 a π sobre 2 crescendo, né? O θ vai de π sobre 4 a π sobre 2. Qual é a variação do 2θ? 2θ vai de π sobre 2 a π. De π sobre 2 a π. Eu vou botar a seta sempre nesse sentido, mas aí o cosseno de 2θ, ele vai ser negativo, ele vai de quanto a quanto? Mas aí eu vou pegar o A.
A cosseno de 2θ. A que vai de quanto? Vai de 0 a menos A. Ele varia de 0, vai de 0 a menos A, nesse sentido. Então ele está decrescendo estritamente. Então observe, quando o ângulo varia de π sobre 4 a π sobre 2, o raio sai de 0 e vai até menos A, crescendo em valor absoluto, mas decrescendo em valor algébrico. Então o raio é medido do outro lado. Então a curva faz isso. Daqui. Tá? Agora a próxima variação, vamos lá. Eu variei aqui agora. O ângulo variando de quanto? O θ variando de quanto? De π sobre 2 a 3π sobre 4. O que acontece com 2θ? Vai de π 3π sobre 2. O que é que acontece com A cosseno de 2θ? Menos A a 0. Porque o cosseno de 2θ vai de menos 1 a 0. Quando o ângulo varia, quando o 2θ varia de π a 3π sobre 2. Então observe, quando eu vou nessa faixa aqui, o raio sai de menos A no π sobre 2 e vai a 0 no 3π sobre 4. A curva faz isso. Você entendeu? Certo? Qual é a próxima variação? Próxima variação. É 3π sobre 4 a π. Quanto? 3π sobre 4 A 3π sobre 4 a π. Então o θ varia de quê? 3π sobre 4 a π. O 2θ, a π é? Não. O θ varia de π a não. de 3π sobre 4 a π. Certo, exatamente, aqui. Aí o 2θ vai de quanto? Vai de 3π sobre 2 a 2π. E quando o θ vai de 3π sobre 2 a 2π, o cosseno de 2θ vai de 0 a 1. Ou seja, A cosseno de 2θ vai de 0 a A. Então, quando o ângulo varia de 3π sobre 4 a π, o raio sai do 0 e vai até A, no mesmo lado. Então ela faz isso. Agora a próxima variação. Agora vamos olhar para cá. Próxima variação. Próxima variação, qual é? O θ variando de quê? O θ vai de π até quanto? 5π sobre 4. O que acontece com 2θ? Vai de 2π a 5π sobre 2. Só que aqui o cosseno vai de 1 a 0. Ou seja, o A cosseno de 2θ, nesse caso, vai de A a 0. E quando o θ varia aqui, o raio vai de A a 0, que o raio é isso. Cosseno de θ não. Cosseno de 2θ, que é o raio. Vai de A a 0. Então ela vem para cá. Próxima variação do θ. θ varia de quê? De 5π sobre 4, né? A quê? 3π sobre 2. Aí o 2θ de 5π sobre 2 a quanto? A
3π. Aí o cosseno vai de quanto? De 0 a menos 1. Então, o A cosseno de 2θ vai de quê? De 0 a menos A. Então, o ângulo de 5π sobre 4 a 3π sobre 2, o raio vai de 0 até menos A. Vai medir lá do outro lado. Tá certo? O raio é medido do outro lado. O raio é menos A. Então, ela sai daqui, faz isso. A próxima variação, qual é? 3π sobre 2 a 7π sobre 4. Então, quando o θ vai de 3π sobre 2 a quanto? A 7π sobre 4, o que acontece com 2θ? Vai de 3π a 7π sobre 2. Aí o cosseno vai de menos 1 a 0. Então, o A cosseno de 2θ vai de quê? Menos A 0, que é o raio. Então, né, o ângulo varia aqui e o raio vem aqui no 3π sobre 2 ele é A, no 7π sobre 4 ele é 0. E ele vai, né, do menos A a 0. Então ela faz isso. E finalmente, tá certo? E finalmente é quando o ângulo vai de quê? Θ vai de quê? O θ vai de quê? 7π sobre 4. Hã? Até 2π. Aí o que acontece com 2θ? 7π sobre 2 a 4π. Aí o cosseno 2θ vai de 0 a 1, então multiplicado por A vai de 0 a A. Então quando eu cheguei aqui, que ele morreu aqui, né? Aí eu faria aqui o θ, então o raio vai de 0 a A. E ela fecha. Tá? E não precisa mais desenhar nada. Uma coisa que você observa, tá certo? Uma coisa que você observa. Se R de θ mais 2π é o R de θ, a curva fica completamente desenhada quando o θ varia de 0 a π. Tá certo? Ó, se R, observe o seguinte, ó. Se R de θ, tá? A curva fica completamente desenhada, ó. Se R de θ mais 2π é o R de θ, qualquer que seja o θ real, admitindo aqui, claro, que o domínio é o R, tá? O domínio é R, que é o caso aqui, ó. Domínio R, R igual a F de θ. Então, se R de θ mais 2π é o R, você está com R igual a F de θ, onde o domínio da função é os reais. Então, se R de θ mais 2π é o R de θ, então a curva fica completamente desenhada quando o θ varia de 0 a π. Então, a curva, tá certo? Ela está completamente desenhada, completamente, né? Vamos dizer assim, ó, completamente esboçada, tá? Esboçada. Quando quem que faz é esboço, né? Ninguém desenha mesmo. Né? Quando o θ varia de 0 a 2π. Quando o θ varia de 0 a 2π. Você veja que essa curva é simétrica em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo polar, porque o R de θ é igual a R de menos θ, tá? Você pode, olha, se você calcular o R de θ, né?
Pronto, encerra, começa outro.